E aí, Ruers, será mesmo que a análise serve para culpabilizar as mães? Bora lá, não é? Muito se tem falado hoje em dia do quão o patriarcado, enquanto sistema, criou prisões, agressões, destruições às mulheres. Isso é inegável. Vivemos num país em que o número de feminicídio, de abuso, de violência sexual de todas as ordens, de disparidade entre gêneros, se a gente colocar num cartaz, se a gente puder ver tudo isso, é assustador. Né? O que o nosso país faz com as mulheres e o mundo é algo da ordem do monstruoso. Então é inegável, né, a existência do patriarcado, é inegável o quanto que a figura do homem representa um poder. Não é? E dito isso, será que nas nossas neuroses particulares, no lugar do homem, do macho, né, nós reproduzimos expectativas ilusórias frente à figura materna? Ou seja, será que o campo político atravessa as nossas neuroses? Evidente que sim. Evidente que sim. Não concordo muito com a ideia, pelo menos não entendo muito a ideia, posso vir a mudar amanhã ou depois, de que não haja algo similar a um instinto materno. Não é? Não li muito a fundo, posso estar farando orelhada, se eu não me engano a Vera e a Conelli, eu vou procurar ler, não é? Se for besteira vocês me falem. Ela defende a ideia de que isso é apenas cultural. Não é? Tenho dificuldade de entender esse pensamento, por N razões. Eu entendo, sinto e escuto na minha clínica que, de fato, a relação de um sujeito, seja criança, adolescente, adulto, idoso, não é, com a figura materna é muito profunda. Tem raízes, sim, biológicas, instintuais, para além das leituras que o coletivo e o cultural certamente interferem nisso. Fique muito à vontade para discordar de mim. Se você for uma feminista, uma mãe, põe aí sua visão. Estou trazendo aqui meus 20 centavos de compreensão. Muito que bem. Além dessa força instintual poderosíssima, o lugar social que as mulheres são enfiadas e que a gente está muito longe de mudar, ele é um lugar que enlouquece as mulheres. Dificilmente uma mulher passa ilesa a maternidade sem um nível de violência destruidor. Não é? Estamos no capitalismo, estamos no neoliberalismo, estamos sob a égide do dinheiro. Precisamos fazer um corte de classes e um corte racial. Concordam comigo? É muito diferente uma mulher rica com uma estrutura financeira que possibilita uma rede de apoio viver a experiência da maternidade. Quer dizer que essa conjuntura é melhor para a maternidade? Essa criança vai ser mais feliz? Não necessariamente. Muitas vezes, uma mulher pobre tem um tipo de afeto por esse filho e um tipo de recurso de apoio na comunidade que vai gerar um sujeito muito mais saudável. Há que se ter cuidado em pensar nessas chaves. Concorda comigo até aqui ou não? Muito que bem. Entretanto, essa mulher da periferia, da quebrada, classe média baixa, na ausência do dinheiro,
ela fica presa à maternidade, né? Ela é, enquanto mulher, de certo modo, tratorada, ela é agredida, ela enlouquece com muita facilidade. Muito bem onde eu quero chegar. Por esse contexto cultural, nós, homens, e aí é um papo para homens específico, mas também chega nas mulheres, tendemos a, nas nossas neuroses, traumas e sensibilidades, a culpabilizar a mãe. Isso vem de um lugar que não é consciente, mas que é político e cultural. E também vai para as nossas teorias. Percebam a complexidade disso? Enfim, para pessoalizar um pouco aqui, né? Eu tenho toda uma passagem, um rolê atravessado pela presença de duas mães e duas histórias com os homens que se relacionaram com essas mães. É por isso que não me apresento lá dentro de uma normalidade, nem quero isso, credo, né? Gosto muito da loucura que me constituiu. Entretanto, porém, tal, contudo, chegou um tempo em minha análise e eu precisei falar muito das mamães, odiar muito minhas duas mães, precisei amá-las muito no divã na análise, precisei odiar as figuras dos pais, o que aconteceu com eles, né? Enfim, o processo analítico costuma ser de revisitar as primeiras experiências atravessadas por mãe, pai, cachorro, tio, bispo, padrinho, essas figuras de cuidado. Concordam comigo até aqui? Muito que bem. Dentro desse processo de elaboração desses conflitos primitivos, né, do início da vida, teve um dia muito bonito no meu processo analítico, que eu, ao me queixar pela milésima vez de mamãe, tive um insight. Olha que insight. Ô bicho, minha mãe e minhas duas mães eram mulheres na década de 80, malandro. Portanto, o que essas mulheres viviam? Que tipo de maternidade foi possível? E veja, não é desculpar, não é passar pano, velho. Porque eu acho que tem muita gente que pode estar me ouvindo aí que foi extremamente agredida, violentada e destruída por mães e por pais, e por figuras de cuidado. Não acho que a solução de neurose seja politizar e passar pano por uma via política, tá? Mas a visão política abre possibilidades interessantes para o nosso psiquismo. Eu não acredito em cura, em transformações significativas pela via política, né? Eu acho que quem tem neuroses fortíssimas e buracos fortíssimos, como eu tenho, e que procura análise, precisa passar por um processo interno, né? Mas o que eu quis fazer com esse vídeo aqui? Mostrar e tentar pensar quando a cultura e o patriarcado encontram os corpos. Faz sentido para vocês? Esses corpos tratorados, esmagados e violentados dentro da estrutura do seu tempo irão produzir que tipo de experiência com seus filhos? O que é essa transgeracionalidade das mulheres, né? A gente está falando aqui das mulheres, vai gerando e vai passando para as outras mulheres que vão gestar o carinha de joelho aqui. Minhas duas mães, na ponta adotiva e na ponta biológica, foram mulheres que trabalharam como empregadas domésticas. O que foi as mulheres empregadas domésticas na década de 80. Uma das mães que eu tive a grata oportunidade de encontrá-la, que é a mãe biológica, tem o processo de gravidez deste que vos fala
atravessado por muitas violências. E de homens, e especificamente aquele que não dá para chamar de pai, que foi o meu genitor, cometeu muitas violências, né? Difícil falar aqui porque eu tenho que ter um cuidado com essa memória, com esse registro da mãe biológica, compreende? Portanto, nós filhos, todo filho, você aí que me escuta, tem uma grande tarefa neurótica dessa sociedade, desse tipo de formação familiar, que é se haver, compreender quem são os nossos pais, que mecanismos contextuais agiram para que a gente tenha sido tratado assim ou assado. Estou dizendo que devemos perdoar mamãe e papai? Estou dizendo que a via política significa pacificar o mundo interno? Estou dizendo nada disso. Mas estou dizendo e trazendo a reflexão e buscando pensar, sem muita clareza e muita resposta, o quanto os corpos são afetados pelos contextos e pelas forças de uma geração e entram elementos de uma transgeracionalidade. Há algumas pessoas que fazem um processo muito doloroso de olhar para essas histórias familiares e alcançam um caminho de perdão. Não acredito em perdão religioso e perdão moralista. Há outras pessoas que não conseguem chegar aí e que, ao chegar a odiar essas figuras dos cuidados iniciais, têm a cura. Há outros filhos que, além de perdoar, conseguem conviver com essas figuras, com essas mães. Há outros filhos que a cura está em cortar todo e qualquer contato com mamães e papais. Para finalizar esse vídeo, tem uma tarefa muito bonita que todo pai e toda mãe precisa encarnar se quiser ter um senso ético e digno da existência. Que é o quê? Não passar para os filhos a violência e a destruição que recebeu. Será que todos conseguem isso? Não sei. Será que esse papai e mamãe se esforçou devidamente? Não sei. Uma coisa eu sei. Muitas curas, perdão, transformação genuína e uma vida com significado entre pais e filhos seria extremamente favorecido se a via fosse de mão dupla. O filho tentando compreender o pai e a mãe, e o pai e a mãe tentando compreendê-lo, e que nesse processo todos pudessem ser transformados. Não é? A coisa fica mais fácil. Enfim, quis trazer esse tema, como sempre, mais um tema intuitivo, não preparei nada, não funciona assim. Coisas que estão no meu radar pessoal, da clínica, das minhas leituras, das minhas intuições. Me conta aí se isso fez algum sentido para você. Vou ficar muito contente de saber. Aquele abraço.